Bem-vinda e bem-vindo ao canal do Palavrizar. Eu sou o professor Marcelo Dauri e hoje a gente vai atender a muitos pedidos e discutir em profundidade um tema bem provável nesse ano, que é a questão de derrubada de estátuas como forma de protesto. Vem ver comigo como entender bem essa discussão. Gente, e antes de ir pro vídeo, fica até o final, que no final tem um presentão, super presentão para vocês, mas só lá no final vai ter esse presente. Então, vai até o último minuto do vídeo, hein? Já deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com seus amigos e amigas S2. Para começar, é necessário contextualizar essa discussão. Durante esse ano de 2020, principalmente durante as manifestações antirracistas ocorridas nos Estados Unidos e em alguns países europeus, algumas estátuas foram derrubadas em forma de protesto. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui. Essa aqui foi uma manifestação que aconteceu em Bristol, na Inglaterra. Essa estátua que está sendo derrubada e que depois foi jogada no mar é de Edward Colston. Sobre ele, é importante dizer que foi um filantropo na cidade. Filantropo, você não sabe, é aquelas pessoas que ajudam outras. E que fez muitas doações para escolas e hospitais. Mas que grande parte de sua riqueza veio do tráfico de escravos. Movimentos semelhantes aconteceram nos Estados Unidos, por exemplo, em que várias estátuas em homenagem a líderes confederados, como essa aqui de Jefferson Davis, presidente dos Estados Confederados, foi derrubada na Virgínia. Gente, os Estados Confederados, você não sabe, eram os estados mais ao sul e que eram escravistas, beleza? Qualquer coisa dá uma olhada na parte de história, Guerra de Secessão Americana tem a ver com essa divisão. E a partir desses fatos podem surgir temas de redação como se a derrubada de estátuas é um ato de vandalismo ou uma revisão histórica. A gente, inclusive, montou esse tema aqui e você pode baixar o PDF grátis. Olha, aula grátis, é PDF grátis, merece uma curtidinha, não merece não? E claro, se quiser, a gente tem nossa plataforma de correção e você pode enviar esse texto para a gente corrigir. No entanto, além dessa frase tema que a gente está sugerindo, poderiam aparecer várias outras, como se a derrubada de estátuas é um protesto válido ou se é uma forma de se apagar a história. A gente coloca aqui ao lado algumas frases possíveis, mas se você reparar bem, todas elas envolvem praticamente a mesma discussão, que é se é ok, se é certo derrubar estátuas como forma de protesto ou não é. Bom, para discutir isso, acho importante que você tenha algumas informações. A primeira é conhecer uma palavra que pode ser útil. Olha essa palavra aqui bonitinha, ó. Iconoclasta, ou se preferir, iconoclastia. Ícone, gente, pode ser traduzido como símbolo e clastia seria a destruição. Então, iconoclasta é aquele que destrói símbolos. Iconoclastia seria esse processo de destruição dos símbolos. Dá para perceber de cara como essas palavras podem ajudar muito na redação. Para você não ficar repetindo o tempo todo falando derrubada de estátuas, dá para você usar um movimento iconoclasta e vocabulário faz bastante diferença. Ou ainda um processo de iconoclastia. Anotou? Vai no caderninho que isso é bem legal. E o segundo ponto é o significado de monumento. Trata-se de uma palavra que vem lá do grego mnemosinon, ó, meu pronúncia de grego, e do latim moneo, monere, e pode ser traduzida como lembrar, aconselhar ou ainda alertar. Sendo assim, a gente pode pensar em um monumento como algo que faz parte da nossa história, ou se preferir, que está lá para fazer com que a gente saiba de nossa história. E aqui é interessante você ver que monumento é algo bem mais amplo que estátuas. Nos nossos temas a gente está discutindo estátua, tá? Mas de repente pode aparecer monumento. Um monumento ele pode ser um lugar, como uma igreja ou até mesmo uma praça. Já uma estátua, ela vai se tornar um monumento quando ela ocupa um lugar público, como uma rua ou uma praça, e assume essa ideia de lembrar, de aconselhar. Uma estátua que você guarde na sua casa, gente, não vai ser pensada como monumento. Então, nesse nosso tema, eu quero que você pense em estátuas que estão em lugares públicos. Uma estátua em um museu vai receber um outro tratamento, já que lá ela vai estar mais contextualizada, com referência ao período histórico, ao autor, à corrente que representa. Em outras palavras, vamos pensar em estátuas que são também monumentos, fechou? Não estátuas guardadas em museus ou em coleções particulares, porque aí elas têm um outro papel, um outro significado. E quando essa estátua monumento, é assim que eu vou pensar, uma estátua que ao mesmo tempo é um monumento,
é de uma pessoa, ela tem características um pouquinho mais específicas, uma vez que qualquer pessoa que está lá retratada tem uma biografia. E como você já imagina, quando você conhece bem a biografia de alguém, é possível que ela seja marcada por atos que consideramos nobres, que devem ser valorizados. Mas, quase sempre tem esse mas, pode haver alguns outros atos que a gente vai considerar deploráveis e que, portanto, não mereceriam nossa admiração. Além disso, e eu acho que essa aqui é uma boa chave para você fazer essa redação, é bem importante entender quem construiu determinada estátua ou determinado monumento e, principalmente, por que fez isso. Por exemplo, durante a existência da antiga União Soviética, havia uma grande quantidade de imagens de Lenin e de Stalin espalhados por todo o país, inclusive em vários dos países anexados, como na Ucrânia. Saddam Hussein, não sei se você conhece, no Iraque, construiu uma estátua de si mesmo em Bagdá. O líder norte-coreano Kim Jong-un mantém estátuas imensas, são gigantescas, de seu pai, de seu avô e de si mesmo. E não é difícil perceber, por exemplo, ao se ver essas imagens aqui da Coreia do Norte, as estátuas gigantescas, as pessoas aqui embaixo, se curvando a elas, bonitinho, né, prestando reverência. É um claro culto à personalidade. E não é difícil também associar essas imagens que eu pus aqui a regimes ditatoriais. Na Coreia do Norte, ao menos no momento em que gravo esse vídeo, elas estão lá, firmes e fortes. Já com Saddam Hussein, aconteceu isso aqui, olha essa imagem. E quando isso aconteceu, essa imagem da destruição da estátua correu o mundo. E eu não me lembro de ninguém dizendo que foi vandalismo ou que se estava apagando a história. Eu me lembro bem quando isso aconteceu, gente. Eu vi a imagem no Jornal Nacional. Eu já era adulto, professor, barba branca, tem dessas coisas. O que aconteceu claramente nesse momento aqui do Saddam Hussein foi o fim de um regime ditatorial. Pode ter surgido outro, tá? Só que aquele regime ditatorial estava chegando ao fim. E, portanto, o fim ao culto à personalidade de um ditador como Saddam Hussein. E claro, gente, não se apagou a história, porque até hoje a gente tem essa imagem, a da estátua do Saddam Hussein e da estátua sendo derrubada. Em outras palavras, para se conhecer a história, nem sempre é necessário manter um determinado monumento ou determinada estátua. Ou não é necessário mantê-las em um lugar de destaque nas cidades, nas praças. A gente pode perceber isso, por exemplo, na Alemanha, que não mantém em nenhuma praça estátua de Hitler. Imagina você passeando uma estátua em homenagem a Hitler. Complicado isso, né? Mas ao mesmo tempo a Alemanha construiu o Museu do Holocausto. É uma imagem bem interessante. Para se conhecer a história, é evidente, não se precisa cultuar líderes genocidas, autoritários ou equivalentes. E a manutenção de suas imagens em praças pode não ser apenas uma aula de história, pode ser representar a sua valorização ou até mesmo o culto a ela. No entanto, nesses casos, a gente teve a derrocada relativamente abrupta, rápida, de um regime e de seus líderes. Mas e quando movimentos genocidas continuam vivos e atuantes? A escravização de povos africanos indígenas foi um processo genocida, indiscutivelmente. No entanto, ela não teve a sua derrocada com a invasão de um país pelo outro, ou não teve seus principais líderes depostos, presos ou algo equivalente. O fim da escravização não ocorreu como a queda do regime de Saddam Hussein. Ao se abolir a escravidão no Brasil, por exemplo, os ex-senhores escravos não foram presos, deportados ou obrigados a pagar multa que fosse. Pelo contrário, esses senhores continuaram em seus lugares de poder, escrevendo leis, controlando o Estado e, claro, erguendo ou mantendo de pé estátuas e outros monumentos. É como se Stalin ou Saddam Hussein ou seus aliados continuassem no poder até hoje. E uma pessoa que apoiava Saddam Hussein certamente diria que a derrubada da estátua de seu líder era um desrespeito, um ato de vandalismo ou ainda o apagamento da história. E se essa pessoa estivesse no poder, talvez usasse a polícia para evitar que manifestantes destruíssem essa imagem. Diante disso, a gente percebe que a derrubada de estátuas de comerciantes de escravos ou de outras pessoas associadas ao processo de colonização, com todas as formas de exploração que estavam envolvidas nesse processo, ou a sua retirada de lugares de destaque e seu envio para museus ou locais em que elas não sejam monumentos, é retrato de uma luta que ainda não acabou.
De um lado, a gente vê pessoas historicamente exploradas, perseguidas, diminuídas em sua humanidade, como negros, mulheres e indígenas, aos poucos ganhando voz e poder em um processo de luta, inclusive por reconhecimento simbólico, e que não aceitam a valorização ou o engrandecimento desse passado de exploração e de genocídio. Mas esse é o problema, essa é uma grande questão. Por outro lado, há ainda supremacistas brancos, pessoas racistas, machistas e que desprezam ou sequer veem como humanos povos indígenas. E algumas dessas pessoas ocupam postos de poder. E o fim do machismo, do racismo e da desumanização de povos indígenas certamente vai lhes tirar poder. Tem uma frase que eu gosto muito do Emicida, você não conhece? Vale a pena conhecer, bem legal. Ele diz que o racismo vai morrer gritando. Em resumo, a gente deve reconhecer que o racismo, que foi usado durante séculos para justificar a escravização, ainda é forte e presente. E um dos instrumentos utilizados para sua manutenção, não é o único, obviamente, mas é um dos instrumentos, é o culto a imagens que buscam legitimá-lo. E para fechar isso, para entender melhor, dá uma olhada nessa estátua aqui. Ela é de Perseu com a cabeça de Medusa. Ela foi esculpida pelo italiano Antonio Canova entre 1800 e 1801 e está num dos museus do Vaticano. Bem bonita, interessante. Bom, para quem não conhece a história, Medusa era uma mulher que tinha serpentes como cabelo e transformava todos que a vissem em estátuas de pedra. Perseu, que é esse bravo guerreiro, a olha por meio de um espelho e a mata cortando a cabeça. Ele até usa a cabeça dela como arma, que transforma todo mundo em pedra. Mas esse mito da Medusa, ele tem sido repensado atualmente. E está sendo repensado porque eu não contei aqui partes importantes dessa história. Medusa nem sempre foi um temido monstro. Antes disso, ela era uma bela mulher que foi estuprada pelo poderoso deus Poseidon no templo da deusa Atena. Mas, em vez de Poseidon ser punido, Medusa foi culpada por Atena por profanar seu espaço sagrado. A deusa então a transformou na figura com a cabeça cheia de cobras e um olhar que transforma os homens em pedra. Você já viu isso? Claro que simbolicamente, em algum lugar, a mulher que sofre o estupro é considerada culpada e é ela que sofreu o estupro que é punida? Pois bem, agora dá uma olhada nessa estátua aqui do argentino-italiano Luciano Garbati. Gosta dessa estátua? Nela a gente vê uma coisa um pouquinho diferente. A gente vê Medusa segurando uma espada e com a cabeça, ela, de Perseu em suas mãos. E essa estátua, gente, ela ganha mais uma camada de significado quando a gente sabe que ela foi colocada em frente ao tribunal em que estão sendo julgados vários crimes de assédio, como o do famoso produtor Harvey Weinstein, que inclusive deu origem ao movimento lá nos Estados Unidos, Me Too, chegou ao Brasil, um movimento bem importante. Em outras palavras, a gente não está falando aqui apenas de estátua, de peça de mármore ou de bronze, mas sim de lutas simbólicas, daquilo que se quer valorizar e de que forma se quer valorizar. Bom, agora é com você. Como eu disse antes, a gente colocou o tema em PDF para você aqui na descrição. E como sempre, você pode enviar uma redação para a gente corrigir. É só acessar a nossa plataforma. O link também está aqui na descrição. Gente, e eu não esqueci que eu prometi um presente para vocês não. A gente, aqui do Palavrizar, está dando 40%, é isso mesmo, 40% de desconto nas nossas correções, nos pacotes de correção. É só você pegar esse código promocional que está aqui embaixo, qualquer coisa dá um pause, coloca lá na hora que você fizer a compra, que com esse código você tem 40% de desconto nas correções. Pode ser individual ou no pacote, beleza? Só que cuidado, esse código ele vai expirar. Então ele vai vencer daqui um mês, depois de que esse vídeo foi publicado. Você está vendo esse vídeo depois, olha a data de publicação e durante um mês, a partir da publicação, esse cupom é válido, beleza? Então corre lá, se quiser corrigir a redação, aproveite essa boiada, 40% de desconto. Um grande abraço e até o próximo.